Boa noite aos senhores, às senhoras, a todos os irmãos encarnados e também aos irmãos desencarnados que aqui estão, todos nós, em busca de consolo, esclarecimento e paz. O tema da palestra de hoje encerra uma contradição invencível. Daquelas contradições que nos deixam perplexos, como se no mundo tem tanta injustiça e ninguém injustiçado. Meus amigos, minhas amigas, há um tempo atrás, eu escutava uma entrevista de um grande cientista, de um homem com uma inteligência notável, um conhecimento intelectual muito grande, um homem crente em Deus, que passou a não acreditar mais em Deus. Ele declarou que não acreditava mais em Deus, porque a religião não lhe explicava a dor, o sofrimento. A sua esposa e o casal de duas filhas, uma de 15 anos e outra de 13 anos, trafegando numa rodovia, foram atingidos por um caminhão do outro lado da pista, que perdeu o controle, e este homem perdeu a esposa e as duas filhas. E ele, que acreditava em Deus, passou a não acreditar. Porque se Deus é o supremo amor, se Deus é a suprema bondade, a infinita misericórdia, por que ele tinha sido atingido daquela forma tão cruel e tão dolorosa? Realmente, esta perplexidade desse homem, ela começa a ser explicada pelas seguintes circunstâncias. Hoje se acredita em Deus, amanhã não se acredita em Deus. Em Deus não se deve acreditar, em Deus se deve confiar. Em Deus se confia, em Jesus se confia. Em 1857, o governador espiritual da terra, ele encaminhou pela terceira revelação os esclarecimentos e as dúvidas e as perplexidades da dor e do sofrimento. A humanidade inteira se perguntava: por que a dor? Por que Deus não criou um mundo perfeito? Por que Deus criou um mundo, o nosso planeta, com as imperfeições? Em primeiro lugar, não nos cabe discutir e questionar o plano de Deus, mas Deus criou os espíritos simples e ignorantes, para que a criatura humana, pelo mérito, pelo exercício do livre-arbítrio, nós possamos ascender e melhorar.
como dizia em 1857, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, esta dor deste grande cientista, a dor de tantas mães e de tantos pais e de tantos familiares que tiveram perdas dolorosas, e não me refiro aqui a perdas por acidentes, mas as perdas terríveis que nós temos e que diariamente desfilam à nossa frente. Crianças com cânceres, crianças de 5, 10 anos, mães e pais enterrando um filho na tenra idade, doenças incapacitantes de todas as ordens. Enfim, a criatura humana, ela, nesse planeta de provas e expiações, sofre as dores mais indizíveis pela maldade, pela guerra, pelas doenças. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 4º, 5º e 6º, nos dá a resposta e acalma o nosso coração. Daí porque, em qualquer circunstância, por mais dolorosa que nós enfrentemos, nós temos que confiar em Deus. Confiar em Deus sempre. No capítulo 5º, inicia por uma frase que no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, Jesus Cristo enunciou uma das mais belas frases que encerra todo o amor e toda a consolação que Jesus deu às criaturas humanas. Lá, no Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. E ele abraçou toda a humanidade, ele beijou toda a humanidade, ele acalentou toda a humanidade ao dizer: bem-aventurados os aflitos. Por que há tanto sofrimento? A resposta está em cada um de nós. Imagineis que aqui passasse, numa tela de cinema, toda a nossa vida, a vida de qualquer um de nós. Repito, imagine que aqui tivesse uma tela de cinema mostrando toda a nossa vida. E nós identificaríamos os males que nós fizemos e também a bondade que nós praticamos. No livro A Religião dos Espíritos, de Emmanuel, ele tem um capítulo 10, se não me recordo, em que ele diz: examina a própria aflição, examina cada um de nós a sua aflição. Por que a aflição? E ele explica, e eu gostaria, porque esse capítulo é extraordinário, e nós vamos compreender por que existe tanta dor e sofrimento neste planeta, ainda de provas e expiações. A aflição do vício chama-se delinquência. A pessoa começa com a droga e ela quer mais, e quer mais, e quer mais, dali um pouco, furta e mata pela droga. A aflição da agressividade chama-se cólera.
Quantas vezes nós estamos encolerizados, raivosos, agressivos, com familiares, com amigos, com estranhos. E esta imperfeição, ela cria uma energia e haverá uma resposta. A aflição do crime chama-se remorso. Todo crime, ele provoca um remorso. Eu me refiro àquele crime sem causa ou com causa imotivada. E esse crime vai acompanhar a consciência da criatura humana por toda a vida. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. Nós somos intolerantes. Nós é que estamos certos, os outros sempre estão errados. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A indiferença, desânimo. A inutilidade chama-se queixa. A pessoa não faz nada e se queixa de tudo. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência e intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Nenhum de nós, aqui eu repito sempre, aqui nós não temos na terra espíritos perfeitos. Toda imperfeição terá que ser reparada, consertada, e haverá sofrimento. Está lá no Código Penal da vida futura. Toda imperfeição moral, ela requer uma reparação. Ela requer que a pessoa raciocine, reflita e interrompa aquela falha, aquela lacuna. Nenhum de nós, as amarguras, os sofrimentos que nós passamos aqui na terra, de qualquer ordem, as perdas afetivas, os amores desfeitos, as perdas financeiras, as inquietações, as ansiedades, as tristezas, têm uma causa. Nós demos a causa pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Há dor e há sofrimento porque nós erramos, nós tivemos atitudes de mesquinhez. Os dois grandes inimigos da vida humana, o egoísmo, o orgulho, e eu acrescento uma palavra que seria quase que como um sinônimo: o interesse pessoal. Nós agimos em tudo, ou quase tudo, e quase todos, por interesse pessoal. A inveja, o ciúme, a injúria, a calúnia, a difamação, falar mal do outro por falar. E aí eu tenho que tocar num outro tema que explica tudo isso, essas dores, que é a reencarnação. E eu trago à baila
ao assunto desta noite uma questão extremamente importante, que são as causas anteriores das aflições. E todos aqui conhecem. Todos aqui conhecem. Na família, nos amigos, todos aqui conhecem. Pessoas boas, pessoas dignas, corretas, honradas, caridosas, pessoas que só fizeram o bem, pessoas que nós admiramos, verdadeiros modelos de educação, de respeito ao próximo, pessoas de caridade, pessoas que nos auxiliam, que ajudam, familiares, todos aqui conhecem. E aí, inesperadamente, acontece o quê? Uma pessoa com esse comportamento, com esta vida, sofre horrores. Uma pessoa boa. E por outro lado, e aqui se sabe, e é o mundo que mostra isso, a opulência em pessoas más, que parece que tudo dá certo na vida deles. São pessoas más, que se aproveitam, que exploram, que cometem, que acendem a postos importantes na vida, no mundo, dinheiro, glória, e são más, e pessoas boas que sofrem. Todos nós teremos que quitar e pagar o débito. Qual a explicação do Evangelho segundo o Espiritismo? Causas anteriores das aflições. As encarnações são solidárias. As encarnações que nós tivemos no passado, elas se comunicam naquilo que nós somos hoje. Hoje em Canoas, na fila do banco, quem sabe qualquer um de vós tenha cruzado por alguém que foi um grande amigo de 500 anos atrás, ou um desafeto de 200 anos atrás. As encarnações são solidárias. Nós não estamos reunidos aqui no ECAC, espaço de consciência, amor e caridade. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque aqui a dimensão divina, o projeto para as nossas vidas era que eu estivesse aprendendo com todos e vocês, talvez sendo modestamente esclarecidos de alguma coisa. Meus amigos, a desigualdade da dor e do sofrimento, ela nos machuca. Pessoas boas, como há pouco dizia, que sofrem. É porque lá numa encarnação passada, ela cometeu delitos, ela transgrediu as soberanas leis, as leis divinas, e nesta encarnação ela está reparando, ela está quitando o seu débito. Todos nós temos uma maneira de ver a vida e esta existência como se ela fosse única. Nós preparamos a nossa vida, o estudo, para ter conhecimento, para obter um trabalho, um curso técnico para ser um profissional,
de qualquer área, uma faculdade, nós casamos, criamos uma família e a nossa vida é assim. Vamos economizar um dinheiro para o futuro, vamos passear e tal. Está errado tudo isso? Não, não está errado. Está incompleto. Está incompleto por quê? Porque não se prepara a vida para viver esta vida. Como é fácil nós estarmos aqui com saúde, os filhos, as filhas do nosso lado, os amigos, e nós achamos que só isso basta. Não. Nós temos que preparar a nossa vida para a eternidade dos tempos. Nós temos que preparar a nossa vida para todas as encarnações que viveremos. Por quê? Porque não há morte. Não há. Não há. Não há morte. O que termina é o corpo, é a matéria perecível. O espírito é imortal. E tudo que nós fizermos aqui na terra, de mal e de bem, tudo será anotado na nossa vida. E os sofrimentos que nós temos, os sofrimentos que nós passamos, ele, cada um de nós, sabe o porquê. Cada um de nós sabe o porquê. Cada um de nós sabe o porquê, a razão porque estamos sofrendo. Examinem a própria aflição. Examinem os erros. Deus nos deu a consciência. A consciência é a lei de Deus. E ela responde para todos nós. Por isso que, apesar de vivermos num mundo com tantas injustiças, e eu não preciso me estender, as injustiças são gritantes e flagrantes nesse planeta, nenhum de nós é injustiçado. Meus amigos, minhas amigas, as nossas falhas, os nossos problemas, os nossos equívocos estão na nossa intimidade. Ninguém sabe mais de cada um de nós do que nós mesmos. Nós sabemos tudo o que fizemos. Me permita dizer aos senhores e às senhoras, e digo isso com um grande amor no coração. Em 74 anos de vida, nunca, jamais, tudo o que eu pedi a Deus, a Jesus, a Virgem Santíssima, tudo eu não recebi, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, aquilo que eu supliquei, eu recebi aquilo que eu necessitava. Recebi, muitas vezes, aquilo que eu ansiava, que eu esperava,
e na maioria das vezes recebi o que necessitava, que foram as maiores e melhores lições da minha modesta vida. Nunca Jesus, Deus e a Virgem Santíssima me deixaram sem resposta. E isto não vale só para mim, isto vale para todos nós. Todos nós teremos respostas. Todos nós seremos acolhidos, porque até a dor e a paciência de esperar faz parte da nossa trajetória e do planejamento da nossa encarnação e da nossa evolução. Eu falava em acreditar e confiar. Confiar é ter a certeza de que aquele que nos deu a vida, o Senhor da vida, Ele não nos abandonará. Jesus disse, Ele assumiu um compromisso com cada um de nós. Ficarei convosco até o fim dos evos, até o fim dos tempos. Não vos abandonarei. O que nós não podemos ser é mesquinhos e egoístas. O que nós não podemos pensar é por interesse. Meu Deus, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Coisas materiais. Nós temos que pedir a Ele reflexão. Nós temos que pedir a Ele que Ele ilumine a nossa consciência e nos dê valores permanentes. Não os valores transitórios de uma vida. Nos dê valores permanentes de esclarecimento que vão confortar a nossa alma, que vão confortar o nosso coração. Há uma passagem belíssima da Bíblia que Jesus disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo, todos sabem, é aquele que se coloca na junta de bois para arar a terra. Jesus, quando fala, meu jugo é suave, Ele se refere ao conteúdo moral das suas lições. Jesus disse, o jugo, a dominação dele é o que é? É fazer o bem. Nós temos uma obrigação. Quando formos embora desta vida, e todos nós aqui um dia iremos embora desta encarnação, nós temos obrigação de sermos melhores do que quando aqui chegamos. Ninguém pode sair pior dessa encarnação, porque sofrerá numa outra encarnação ter perdido a oportunidade de fazer o bem. Fazer o bem é a suprema vitória, é o grande tesouro, é a maior riqueza que nós podemos acumular aqui na terra. Jesus respondeu a um apóstolo que lhe perguntou, onde está o teu coração? A tua riqueza está onde está o teu coração. O coração de cada um de nós é a grande riqueza, é a sensibilidade, é a doçura. Nós temos uma obrigação com aqueles que nos são caros,
com os nossos amores, com os nossos afetos, com os nossos filhos, nossas esposas, companheiras. Nós temos que ser brandos de coração. Nós temos que deixar de lado tanto egoísmo, tanta vaidade, tantos equívocos e erros que só nos causam sofrimentos. E as pessoas, quando não se interessam em ouvir as verdades que Jesus nos trouxe, elas são as maiores prejudicadas em ouvir e agir, e não agir, porque elas vão simplesmente aumentar as caminhadas de sofrimento. Tem uma história que os senhores devem conhecer, já devo ter falado. Existia na cidade de Uberaba um contador de nome Quincas, muito bem quisto na cidade, uma pessoa excepcional, uma pessoa que frequentava o centro espírita, era um homem doce, suave, casado, 4 filhos, tinha a confiança da comunidade, era um contador, um homem extremamente decente. Um dia, ele não faltava uma sessão do centro espírita e ele não compareceu numa sessão de segunda-feira e apareceu na quarta-feira, o semblante triste, abatido. E Chico Xavier perguntou: meu filho, por que estás tão triste, tão abatido? Não vieste da segunda-feira, adoeceste? E o Quincas respondeu para Chico Xavier: Chico, nesse último fim de semana assaltaram o meu escritório e 35 anos de trabalho eu perdi. Roubaram máquinas, queimaram papéis, destruíram o meu trabalho de 35 anos. E Chico abraçou o amigo e teve a informação do Espírito Emmanuel, do grande Espírito Emmanuel. E Chico abraçou Quincas, o consolou e disse uma frase: ah, meu filho, como é bom devolver. Como é bom devolver. Em outra encarnação, o Quincas cometeu alguma maldade grave e nesta encarnação ele teve que devolver, reparar. Meus amigos, tudo que acontece em vossas vidas não é por acaso. As coisas boas e não boas. Qual é a solução para que tudo melhore em nossas vidas? É o diálogo silencioso com Deus, com Jesus, rogando a intervenção da Virgem Santíssima e pedindo, suplicando que nos inspire, que nos ajude a sermos melhores do que nós somos. Cora Coralina, uma poetisa, uma mulher extraordinária, uma grande poetisa espírita, ela tem um verso extraordinário, um verso de uma beleza que eu vou dividir com vocês. É um pequeno verso que deve ser
lembrado todos os dias por aqueles corações que amam, por aqueles corações que amam, os amores familiares, esposo, companheiros, e que serve para todos nós. Cora Coralina diz assim: às vezes o coração rasgado pela dor, ele vira retalho. Nesses casos, recomenda-se que ele seja costurado com uma linha chamada recomeço. Recomeço é o suficiente. Meus amigos, encerrando, e as amigas, encerrando esta palestra modesta, simples, eu vos envio uma palavra de esperança. Acrediteis em vós, no que há de bom em cada alma, em cada coração. Não sejais de coração duro, de pedra empedernido, porque o sofrimento será de vocês. Uma vida vale pelo que ela distribui de felicidade para os que estão ao seu redor. Tornem vossas vidas belas, lindas, pelo amor, pelo carinho, pelo respeito, dominando suas paixões, dominando seus erros e equívocos, dominando vossas imperfeições, e levem o amor que tantos trazem aos lábios, sem sentirem no coração. Este sentimento que foi a grande missão que Deus deu ao seu Filho Jesus Cristo. O amor encerra tudo, o amor explica tudo. É isto, é esta esperança, é esta certeza, é esta luz que eu espero ilumine, embeleze a vida de todos vocês. Muito obrigado.